Boa noite. Presidente Lula critica a morte de adolescente por policial no Rio de Janeiro e afirma que o governo federal tem que ajudar no combate ao crime organizado. Ex-ministro da Justiça Anderson Torres nega em CPI que tenha orientado o ex-diretor da PRF a interferir nas eleições. Silvinei Vasquez presta depoimento à Polícia Federal. E você vai ver também. Trabalho inédito resgata a memória de um dos momentos mais sombrios da história brasileira. Pesquisadores fazem escavações no prédio do DOI-CODE, principal centro de tortura da ditadura militar. Na reportagem especial, Emerson Tchalian conversou com pesquisadores, vítimas da tortura e com o filho do jornalista Vladimir Herzog, morto pela repressão. Agora no Rede TV News. O motociclista foi assassinado durante assalto na zona leste de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram a vítima sendo abordada por 2 criminosos numa moto. Armado, o garupa desce do veículo e anuncia o assalto. A vítima não reage e entrega a moto. Logo depois, o bandido dispara. Mesmo ferido, o motociclista tenta atravessar a rua, mas cai enquanto o criminoso foge. O crime aconteceu em Itaquera, na zona leste da capital paulista. A vítima é Nicolas Soares, de 34 anos. Atingido por 2 disparos, ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. A polícia continua a procura pelos criminosos. Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 7 pessoas por suspeita de desvio de mercadorias apreendidas no Paraná. Entre os presos, 4 são agentes da Polícia Rodoviária Federal. A operação foi realizada em 8 cidades paranaenses e em São Paulo. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão, 7 de prisão cautelar, 11 de afastamento da função pública e 2 de sequestro de bens. Os nomes dos alvos não foram revelados. Os policiais presos em flagrante foram autuados por porte de granadas e de munições de fuzil. Um deles ainda foi autuado pelo crime de descaminho. Segundo a corporação, outros 7 policiais rodoviários federais investigados serão afastados das funções. Mais de R$400 mil em espécie também foram apreendidos na ação. Em nota, a PRF disse que repudia toda ação que atente contra seus valores institucionais. Criminosos colocaram fogo em veículos nas ruas de Fortaleza, no Ceará. A suspeita é que a ação faça parte de uma briga entre facções. A motorista desse carro aguardava a abertura do semáforo quando os motociclistas ordenaram que os passageiros saíssem do veículo. Poucos segundos depois, um dos homens coloca fogo no carro. Esse foi um dos vários ataques registrados durante a manhã de hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, ao menos 3 casos foram denunciados em uma região de forte atuação de facções criminosas. 2 adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento em um dos incêndios. Os ataques começaram um dia após o assassinato de um suspeito de participação na morte de um homem e da prisão de 2 homens que estariam envolvidos no crime. Segundo a polícia, o efetivo foi reforçado na região e as aulas suspensas. O julgamento da chacina que deixou 5 pessoas mortas em uma creche em Saudades, em Santa Catarina, foi retomado hoje em Pinhalzinho, cidade vizinha ao local da tragédia. 3 crianças, uma professora e uma auxiliar foram mortas a facadas. O réu foi preso em flagrante no dia do crime, em maio de 2021, e ficou detido em um hospital psiquiátrico em Florianópolis, enquanto o processo tramitava em segredo de justiça. Ele é acusado de 5 homicídios e 14 tentativas de homicídio. O primeiro dia de julgamento durou pouco mais de 12 horas e o acusado permaneceu em silêncio. A expectativa é que os 7 membros do júri deem a sentença entre hoje e amanhã. O aluno atingido por um equipamento de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, recebeu alta hoje depois de 5 dias internado. O acidente causou uma lesão na coluna considerada gravíssima pelos médicos, que consideram que o homem tem apenas 1% de chance de voltar a andar. Ele passou por uma cirurgia para colocar pinos e parafusos na coluna fraturada.
O Dia dos Pais está chegando, é neste domingo. E para a alegria do varejo, a previsão é de que os comerciantes vendam 8 milhões de reais a mais que no ano passado. O Dia dos Pais movimenta as vendas em vários segmentos, mas sem dúvidas o de vestuário é um dos mais lembrados. Afinal, eles sempre estão precisando, né? Sim, homem nunca compra roupa, só quando ganha. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a previsão é de que este ano o setor venda 8 milhões e 700 mil reais a mais do que no ano passado. A expectativa é tão alta que pela primeira vez em anos, o Dia dos Pais deve ter um faturamento maior do que o Dia das Mães. A gente está sentindo já desde o começo dessa semana, pessoal animado, entrando nas lojas, vindo para o shopping. Acho que esse ano os pais estão tendo uma atenção especial aí com relação aos outros anos. A gente está estimando entre 12% e 15% de crescimento. Nesta loja, o mês de agosto é o segundo mais lucrativo do ano. É um mês onde a gente tem muitos clientes, as filas praticamente saem para fora da loja. Para nós é um segundo dezembro esse mês. E esse comportamento vai de encontro de outro dado da pesquisa, que confirmou que a maioria das pessoas tem preferência pelas lojas físicas na hora de comprar um presente para o pai. Mais de 70% dos consumidores vão às lojas físicas, especialmente nos shoppings comerciais, nos shoppings populares, e ainda tem aquele percentual ali de 40% que vai fazer as compras na internet. A pesquisa acontece em sua maioria pela internet, mas o consumidor ainda tem uma preferência muito grande para a compra na loja física. Além das roupas, os queridinhos na hora de presentear os pais nesta data são perfumes e cosméticos, seguido por calçados e acessórios. E opção é o que não falta. Tem cinto, óculos, carteiras e relógios que atendem a todos os gostos e bolsos. Nesta loja de calçados, a estratégia para atrair o consumidor foi apostar nas promoções. A gente tem promoção de tênis esporte, tem promoção para um calçado esporte fino, sapato social, o que for, e também chinelos da promoção, seja havaianos ou até mais os confortáveis. Aqui, o desconto pode chegar a até 70%. Mas, independentemente do valor do presente, para expressar o amor no Dia dos Pais não precisa de muito. Basta lembrar deles com muito carinho. O volume de serviços no Brasil cresceu 0,2% em junho na comparação com maio. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 4,1%, a 28ª alta consecutiva. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor cresceu 6,2%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a defender a política de juros e afirmou que, apesar da melhoria nas expectativas, a inflação ainda afeta alguns setores, como o de serviços. Campos Neto foi ao plenário do Senado apresentar o relatório semestral do Banco Central e explicar decisões tomadas em relação à inflação e à estabilidade financeira. A reunião está prevista na Lei de Autonomia do Banco Central. Campos Neto disse que essa autonomia tem mostrado grandes frutos e citou a elevação das notas de crédito do Brasil como um dos resultados. Eu vejo muita comemoração, né? Eu vejo, por exemplo, quando a gente olha o fato do S&P ter melhorado, a nota do Brasil, melhorado o Outlook, quando a gente olha o FMI ter elogiado, quando a gente olha as revisões da Febraban, quando a gente olha todos esses índices de termômetro, em todos eles, em 100% deles, menciona a autonomia do Banco Central e menciona a política de juros do Banco Central como um fator decisivo. A Moody's mencionou, o S&P mencionou, a Fitch mencionou. Campos Neto voltou a ser questionado sobre a taxa de juros. Em ata divulgada nesta semana, o Comitê de Política Monetária afirmou que o ritmo de 0,5% de redução da Selic é o mais apropriado para o atual quadro inflacionário. O índice oficial da inflação para julho será divulgado amanhã e a expectativa é de queda em torno de 0,07%. Campos Neto afirmou que, apesar da melhora, alguns setores ainda preocupam. A gente vê que a inflação de serviços, como eu disse, a inflação ela tem caído, mas ainda se encontra um patamar bem acima da média. E quando a gente olha o núcleo da inflação de serviços, que a gente chama de inflação de serviço subjacente, que é tirando os elementos mais voláteis, ela, quando a gente olha o intervalo mais curto, ela não tem caído, ela mostrou uma ligeira subida. O presidente do Banco Central também falou da possibilidade de acabar com o rotativo do cartão de crédito para combater o endividamento da população.
Em junho, a taxa de juros do rotativo ficou em quase 440% ao ano. A gente tem 90 dias para apresentar uma solução e a solução está se encaminhando para que não tenha mais rotativo, que o crédito vai direto para um parcelamento, que seja uma taxa ao redor de 9%. Informação importante, um pouquinho mais baixo do que os atuais 15% ao mês. O presidente Lula passou o dia no Rio de Janeiro, onde anunciou investimentos para o município e a retomada de voos para o aeroporto do Galeão, que é o aeroporto internacional do Rio, né, Augusto? O repórter Tony Vendramini acompanhou a visita e tem mais informações. Oi, Tony, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, esse anúncio foi feito durante a visita do presidente Lula às obras do novo Instituto de Matemática Pura Aplicada. Durante o evento, o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, assinou uma portaria que restringe, a partir de janeiro do ano que vem, os voos do aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, a um perímetro de 400 quilômetros, exceto aeroportos internacionais, como Confins e Guarulhos. Quem comemorou muito essa medida foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que há tempos vinha pleiteando junto ao governo federal por mais movimento no aeroporto do Galeão, que hoje é um terminal subutilizado, que funciona com somente 20% de sua capacidade. Segundo o Eduardo Paes, essa medida vai fortalecer o Rio economicamente. Ao discursar, o presidente Lula falou sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. O Galeão foi construído para ser um aeroporto internacional, para ser a entrada de qualquer estrangeiro que quisesse vir para o Brasil, parar aqui no Galeão. Então, o que nós estamos fazendo, devolver ao Galeão, pode ser que algumas pessoas não queiram gostar, porque nós estamos tirando a comodidade dele sair do Santos Dumont e ir para São Paulo para pegar um voo. E nós fazemos isso porque é necessário diversificar para criar, não comodidade, mas para criar, eu diria, uma coisa mais inteligente. Pessoas voar de um aeroporto muito mais seguro, sabe, que pode receber muito mais gente. Essa foi a segunda agenda do Lula hoje aqui no Rio de Janeiro. Mais cedo, o presidente anunciou investimentos para obras de mobilidade. Vamos ver na reportagem da Natália Fonseca. Ao lado do governador Cláudio Castro, do prefeito Eduardo Paes e do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, Lula acompanhou uma implosão em Campo Grande, zona oeste do Rio. O ato representou o início das obras que prometem melhorar o tráfego da região. A parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Rio de Janeiro vai garantir um investimento de 2 bilhões e 600 milhões de reais na mobilidade urbana do município. Os recursos serão utilizados para a construção do anel viário de Campo Grande e na compra de aproximadamente 700 ônibus para renovar a frota do sistema de BRT. O BRT é um sistema de transporte público que transita por corredores exclusivos, o que garante mais rapidez no deslocamento. E por ser maior, também tem capacidade para levar mais pessoas que os ônibus tradicionais. Ele foi projetado para a Olimpíada de 2016, mas tem sido alvo de críticas. Os ônibus e as estações vêm sendo vandalizados e a frota não é suficiente para a quantidade de passageiros nos horários de pico. Com os novos investimentos, a expectativa é de que o BRT opere plenamente com seus 4 corredores em 2024. Essas obras, ela trazem melhoria de vida para o povo, mas ela traz emprego que é necessário, porque o emprego dignifica o ser humano, porque ele tem orgulho de levar para casa o sustento das suas famílias, às custas do seu suor, às custas do seu trabalho. Durante a cerimônia, que reuniu cerca de 5 mil pessoas em um estádio, o presidente Lula falou ainda sobre a construção de moradias. Minha Casa Minha Vida voltou e voltou para fabricar mais 2 milhões de casas nesses 3 anos. Se tiver mais dinheiro, vamos fabricar mais casas. O presidente lembrou a morte do menino Tiago Menezes Flauzino, de 13 anos, assassinado com um tiro no último domingo na comunidade Cidade de Deus, durante uma ação da Polícia Militar. A gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão
que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. E para isso ela tem que estar bem informada. E eu não estou jogando a culpa em nenhum governador. O governo federal tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência, porque o crime organizado está tomando conta do país. E o Rede TV News tem uma reportagem especial para você hoje. Nós acompanhamos um trabalho inédito que resgata um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Pela primeira vez, o DOI-CODE, o principal centro de repressão da ditadura em São Paulo, passa por uma pesquisa arqueológica. E o repórter Emerson Tchalian, que é o responsável por essa grande reportagem, acompanhou todo esse trabalho, conversou com os pesquisadores, estudiosos, famílias de torturados, inclusive o filho do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto no local. O que essas famílias, o que esses parentes e pesquisadores, Tchalian, esperam a partir desse trabalho? Boa noite para você. Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite a você que acompanha o Rede TV News. As escavações começaram no último dia 2 de agosto, vão até o dia 14. A gente está acompanhando esse trabalho desde o início. Até para ficar claro, viu, Amanda e Augusto, os pesquisadores não imaginam que vão encontrar nesse local corpo ou ossada, por exemplo. O que eles buscam são pequenos vestígios materiais e até humanos, como um dente ou sangue. No DOI-CODE de São Paulo, nosso colega jornalista Vladimir Herzog foi torturado e assassinado em 1975 por agentes da ditadura. E é o que a gente mostra agora na primeira parte desta reportagem especial. Rua Tutóia 921, Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Aqui fica o 36º Distrito Policial. Durante o regime militar, esse era o endereço do medo. Aqui foi instalado pelo Exército o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna. Um dos mais violentos centros de repressão aos movimentos de esquerda. Cerca de 3.500 pessoas foram detidas no DOI-CODE. Pelo menos 54 foram executadas pelos agentes do órgão. Durante a ditadura militar, 369 pessoas morreram ou desapareceram. O período mais violento foi entre 1970 e 1975, com 281 mortes e desaparecimentos. Entre os desaparecidos, somente 33 tiveram os corpos localizados. Os alvos eram militantes do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que operava na clandestinidade. Olga era estudante de jornalismo e não estava na mira dos militares. Acabou presa aos 22 anos, quando estava na casa do filho do então presidente do PCB. Eu vim parar aqui sem nenhum comprometimento, eu não tinha nenhum envolvimento com nenhuma organização, eu não tinha envolvimento com nenhum partido. O meu grande medo, quando eu estava aqui dentro, eu falei, eles podem me matar e sumir com o meu corpo, que a minha família não vai ficar sabendo. Muitos não sobreviveram para contar a história. 43 militantes do PCB foram mortos durante a ditadura. Em depoimento ao jornalista Marcelo Godoy, uma tenente reformada do Exército relatou como recolhia os corpos dos opositores. Pegamos o presunto, o defunto, pusemos no carro, que pedia horrores, e voltamos para a nossa base, que era ali no Ibirapuera, porque a gente matava e recolhia. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, então diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Ligado ao PCB, Vlado, como era conhecido, passou a ser vigiado pelos militares. Foi convocado e compareceu um dia depois ao prédio do DOI-CODE.
De lá, nunca mais sairia com vida. Em 25 de outubro de 1975, no mesmo dia do depoimento, as autoridades declararam a morte de Vlado. Os militares divulgaram a versão de suicídio com uma foto de Vladimir Herzog enforcado em uma das celas. A foto virou um símbolo da luta contra a repressão e a morte repercutiu em todo o país. A versão dos militares nunca foi aceita. Ficou muito patente que aquilo não podia ter sido um suicídio, tão evidente que era a falsificação da versão. Além da viúva Clarice, Vlado deixou 2 filhos pequenos, Ivo e André. O mais velho, Ivo, tinha 9 anos. As lembranças continuam vivas. Tentaram acelerar o enterro do meu pai sem a presença da minha avó, e minha mãe teve que, aos berros, impedir o sepultamento antes que a mãe do meu pai chegasse. Depois o ato ecumênico na Catedral da Sé. Então, a partir daqueles dias eu comecei a entender o que estava acontecendo e deixar de ser uma criança com uma infância normal. Em 1978, ainda durante a ditadura, a justiça brasileira condenou a União pela prisão ilegal, tortura e morte de Vladimir Herzog. Quase 20 anos depois, a Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu oficialmente que ele foi assassinado. O atestado de óbito só foi retificado em 2013, com a informação de que a causa da morte foi por lesões e maus tratos. Quase como um processo de tortura contínua, porque existia uma mentira naquele documento falando sobre o suicídio do meu pai. Foi um passo importante, de muitos passos que ainda precisam dar, porque a gente ainda está na busca da justiça. Em mais um passo nesta busca, em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil pela morte de Vlado e determinou a reabertura e a conclusão das investigações. Ivo entregou uma cópia da sentença ao STF e o Ministério Público Federal chegou a reabrir o caso. Até hoje, nada avançou. A gente não consegue, do ponto de vista oficial, apontar os culpados pela morte do meu pai e punir os culpados. Alguns já morreram. Ok, mas você faz o processo jurídico, né? É uma história muito penosa, muito pesada para a gente. Minha mãe sofreu muito com isso, sofre muito com isso, que a gente realmente gostaria de dar um desfecho. O DOI-CODE operou neste terreno de 1.500 metros quadrados na zona sul de São Paulo durante 14 anos. Com o fim da ditadura militar, o órgão de repressão foi extinto. Mas a história das vidas que foram marcadas ou encerradas aqui não se apaga. E mais um capítulo começa a ser escrito. É o que você vai ver amanhã, na segunda e última parte desta reportagem especial. A Câmara dos Deputados aprovou a atualização da Lei de Cotas. O texto reduz o valor da renda per capita familiar do estudante na cota social e inclui os quilombolas entre as subcotas raciais. Quando tentou entrar para a Faculdade de História na Universidade de Brasília, a Geise não conseguiu classificação para a chamada cota social. Ela precisou entrar em uma das vagas destinadas a pretos e pardos. Eu acho que ela é muito importante não só para mim, mas para todos os meus colegas, que têm o desejo de entrar aqui na universidade e às vezes tiveram a sua entrada barrada porque não passaram para a cota por renda e
Eu acho que é muito importante, porque se não fosse pelas cotas, eu mesma não estaria aqui na universidade. A lei de cotas foi criada como um mecanismo para ampliar o acesso ao ensino superior. O texto aprovado previa uma revisão dos critérios 10 anos após a sanção em 2012. Por causa das eleições do ano passado, essa revisão está sendo feita agora. Pela lei atual, metade das vagas disponíveis em universidades públicas e centros técnicos federais são destinadas a cotistas e distribuídas da seguinte forma: 50% vão para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública e que têm renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. 50% são divididas em subcotas para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, considerando a parcela a qual eles correspondem na população de cada estado, segundo o censo do IBGE. A proposta reduz o limite da renda por pessoa da família para um salário mínimo e inclui os quilombolas na reserva. O texto prevê também que os candidatos vão concorrer inicialmente às vagas que são disputadas por todos. Se não conseguirem aprovação, as notas serão utilizadas para concorrer às vagas pela lei de cotas. Também foi estabelecido que as vagas das subcotas que não forem preenchidas serão disponibilizadas primeiro para outras subcotas e só depois para os estudantes de escolas públicas de modo geral. Outra mudança é que as mesmas regras para ingresso na graduação passam a valer para a pós-graduação e todos os cotistas terão prioridade para receber o auxílio estudantil para ajudar nas despesas pessoais. Não adianta você trazer uma pessoa de um ambiente periférico para a Universidade Federal e não dar manutenção à vida pessoal dessa pessoa, com alimentação, com moradia, com transporte. É muito significativo a priorização de todo cotista ser bolsista. Nós queremos combater a evasão, a exclusão escolar, porque só garantir a entrada e não garantir a permanência não resolve muito o problema. É muito importante a ampliação das cotas para pós-graduação, para mestrado, doutorado. Nós vamos ter cada vez mais doutores de periferia, de escola pública. A proposta segue agora para a votação no Senado. No primeiro julgamento presencial no Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin votou a favor da criação do juiz de garantias. A função foi criada no pacote anticrime com o objetivo de assegurar as garantias constitucionais do investigado. O julgamento no Supremo foi suspenso e será retomado na próxima semana. Até agora, o relator, ministro Luiz Fux, considerou que a decisão cabe aos estados. Já os ministros Dias Toffoli e Cristiano Zanin votaram a favor da implementação. Estou convicto que a existência do juiz de garantias poderá efetivamente mudar o rumo da justiça brasileira, pois ao garantir à população brasileira maior probabilidade de julgamentos imparciais e independentes, permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou todas as provas que envolviam o presidente da Câmara, Arthur Lira, na investigação da Polícia Federal sobre supostos desvios na compra de kits de robótica em Alagoas. O caso seria julgado pela Suprema Corte amanhã em plenário virtual. Ele seguiu o parecer da Procuradoria-Geral da República de que a apuração da Polícia Federal não poderia ter sido autorizada pela Justiça de Primeira Instância, porque tinha como alvo o presidente da Câmara, que tem foro privilegiado no STF. O ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, prestou depoimento à Polícia Federal em Brasília. O repórter Igor Damasceno acompanhou a movimentação na sede da Polícia Federal e traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. O que disse o Silvinei nesse depoimento? Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Silvinei Vasquez deixou a sede da Polícia Federal há cerca de 40 minutos. Em depoimento, ele negou ter tentado interferir na votação do segundo turno das eleições e disse que as fiscalizações nas rodovias foram para impedir crimes eleitorais. O depoimento durou cerca de 4 horas, mas teve de ser interrompido porque Silvinei passou mal
mal e precisou de atendimento. Ele segue preso aqui em Brasília. Hoje, o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União que avaliasse a concessão da aposentadoria de Silvinei por indícios de irregularidades. O MP pede a anulação da aposentadoria. O Silvinei comandou a PRF entre abril de 2021 e dezembro de 2022. A aposentadoria veio 3 dias depois da exoneração do cargo de diretor-geral. No pedido, o subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Furtado, lembra que Silvinei, ao se aposentar, já respondia a processos por atos de improbidade administrativa. Silvinei foi preso ontem em operação da Polícia Federal. Ele é acusado de usar a estrutura da PRF para interferir no fluxo de eleitores, sobretudo da região Nordeste. De acordo com as investigações da PF, as fiscalizações foram intensificadas, principalmente nas cidades das regiões Norte e Nordeste, e isso supostamente para atrapalhar o fluxo de eleitores do presidente Lula, onde ele tem mais apoio, segundo as pesquisas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi quem autorizou essa prisão preventiva. Agora há pouco, os advogados de Silvinei Vasquez concederam coletiva de imprensa e acreditam que o ex-diretor-geral da PRF vai ser posto em liberdade quando um documento que foi entregue há cerca de 2 meses for avaliado pela Polícia Federal. Esse documento tem 300 páginas e, segundo a defesa, vai ser o motivo para que a prisão preventiva seja revogada. A PRF é subordinada ao Ministério da Justiça. Hoje, também, de manhã, o ex-ministro Anderson Torres prestou depoimento na CPI dos atos antidemocráticos, que tramita lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Anderson Torres negou que tenha usado o poder de ministro para efetivar essas fiscalizações nas rodovias do Nordeste. Vamos acompanhar na reportagem. Anderson Torres é investigado pela Polícia Federal por suspeita de omissão durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele disse que houve falhas no planejamento de segurança, elaborado para conter as manifestações, mas não quis apontar de quem seria a falha. Torres reafirmou que nunca cogitou mostrar a alguém a chamada minuta do golpe, encontrada na casa dele, e negou ter dado ordem para que, durante o segundo turno das eleições, a Polícia Rodoviária Federal realizasse blitz em rodovias do Nordeste, onde o eleitorado do então candidato Lula é maior. Torres era o ministro da Justiça na época. Gostaria de esclarecer que nunca determinei ou sugeri ao diretor-geral da PRF ou ainda qualquer pessoa que interferisse no processo eleitoral, de modo a beneficiar qualquer um dos candidatos. Eu não tinha atribuição de vetar ou impor o planejamento operacional de qualquer instituição. Todas as informações que recebi no dia 30 de outubro indicavam que tudo estava transcorrendo normalmente. A CPI do MST na Câmara dos Deputados ouviu hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O ministro adiantou que o governo federal vai retomar a reforma agrária. A sessão durou cerca de 6 horas. Segundo o ministro, o governo federal já está em tratativas com o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para retomar demarcações de terras para assentamentos da reforma agrária, áreas indígenas e quilombolas. Faz 8 anos que não tem nenhum assentamento no Brasil. E temos hoje 57 mil famílias em acampamentos em beira de estrada, vivendo nas piores condições de vida que se possa viver. E é por isso que nós queremos retomar para pacificar o Brasil. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles, disse que não há orçamento este ano para a retomada da reforma agrária. Mas o ministro Paulo Teixeira explicou que o governo federal vai buscar os ajustes necessários. Teixeira também criticou a atuação do Tribunal de Contas da União em 2015, quando suspendeu a execução de 500 mil processos de assentamento por supostas irregularidades. O INCRA já refez, deputados, já reviu 300 processos, 1% de irregularidades, mas isso paralisou o programa de reforma agrária e
congelou a vida dos assentados, aquele trabalho equivocado, mal feito. Esse parecer do Tribunal de Contas deveria ser objeto de um debate desse parlamento com o Tribunal de Contas, dada a má qualidade desse parecer. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, o jornalista Kennedy Alencar entrevista a deputada federal do PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Durante a entrevista, a deputada enfatizou a atuação das mulheres durante a CPI do MST. A resistência à extrema-direita no Brasil e no mundo tem a cara das mulheres. O MST está saindo mais forte, as mulheres que participaram dessa CPI, eu acredito, também estão saindo mais fortes. O relator e o presidente estão saindo pequenos, desmoralizados. E a gente está bem, assim, orgulhosa mesmo do nosso papel ali naquela CPI, sabe? Que foi... Não vai ter prorrogação, então, desse jeito da CPI. Vai acabar em setembro. Vai acabar em setembro. Sâmia Bonfim falou também da importância da união entre o PT e o PSOL e da possibilidade de um governo de esquerda na Prefeitura de São Paulo. Acho que no momento de bolsonarismo, todas as diferenças que existem na esquerda, ou mesmo de forma mais ampla, no setor progressista ou democrático, elas ficaram menores diante do desafio imenso, que era um desafio democrático, Sim. né? Eu nunca vi tanta condição de um governo de esquerda se tornar uma realidade em São Paulo nos últimos anos, como agora. Ganhar do Ricardo Nunes, você acha que dá? Acho que vai ser uma eleição muito difícil, não canto vitória antes da hora, mas acho que tem muitas condições para que isso aconteça. Primeiro porque o Lula e o Haddad ganharam em São Paulo, diferentemente do que aconteceu no resto do estado, porque o apoio dos dois é algo muito determinante, ainda mais no momento em que há boas avaliações com relação ao que é o governo Lula, porque a figura do Boulos, ele é muito carismático, ele é uma renovação na esquerda brasileira. Acho que tem condições políticas e objetivas para que o Boulos se torne o prefeito de São Paulo. A deputada afirmou que as mulheres ainda são assediadas e ofendidas em plenário e são vítimas de violência de gênero dentro do Congresso. Uma ação fruto do machismo que tenta impedir a atividade política das mulheres. A gente pode definir também aquelas ameaças que a gente sofre nas redes sociais, às vezes sofre por um deputado mais violento no Congresso. Ainda é muito recente a lei e o conceito também ainda é muito recente. E você vê isso em plenário também, deputadas sendo assediadas. A gente viu isso acontecendo na Alesp, por exemplo, com a Isa Pena. No ano passado, com a Isa Pena, ex-deputada estadual, exato. Ou quando tem ofensas com relação à forma física, como aconteceu comigo também na última semana na CPI. Isso é corriqueiro, é cotidiano, é uma realidade da política, mas felizmente agora a gente tem essa lei que é um instrumento de defesa, né, de ir atrás dos nossos direitos. Ali no Conselho de Ética, os membros geralmente utilizam aquele espaço para fazer média, muitas vezes, com outros parlamentares, porque ele tem o poder de dar manutenção ou punição ou a um bom funcionamento da Câmara, então o corporativismo fala mais alto. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca! O Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais. Te esperamos às 7h20 da noite em ponto. Boa noite. Obrigado pela sua companhia. Boa noite.